Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. Eu sou o Pedro Vassalo Eu sou o Bernardo Parolini. e hoje você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para você alcançar o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é ele, A nossa missão é te ajudar com isso. como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós. Bora, bora. Bora construir? Bora construir. Prazer estar aqui, muito bom dia aí, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora o pessoal vai escutar. Prazer estar aqui, Pedrão, B, vamos que vamos. Isso aí. Pessoal, mais um episódio hoje do AlusCast. Estamos com um convidado mega especial que é o Nani. Temos uma história bem legal para a gente poder compartilhar. Né, como de praxe, que a gente sempre dá uma introdução, explica um pouquinho, né, da nossa relação com o convidado. Acho que a gente se conheceu em 2019. Foi 2019? Acho que foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. 19. Foi 2019, né? A gente se conheceu num evento. Você lembra desse evento que você foi falar? Foi lá no Belvedere. Foi alguma coisa do Lucas Gonzalez, não sei se você lembra disso, que o Igor te chamou pra você poder falar no evento lá no Belvedere, tinha uma galerinha lá. Era num hall de um prédio? Isso mesmo. Acho que era lá no Olimpo, se eu não me engano. Lembro disso. Eu não lembro quem me convidou. Acho que foi o Igor. Foi a Luana. Ah, então foi isso, foi a Luana, é isso aí. E bom, e foi um tempo muito legal. Depois a gente começou a caminhar mais perto, né? Sim. Começamos a caminhar mais junto. E acho que tem um ponto, assim, um highlight dessa história, que já pisou aqui no podcast o Paul, lá do Rancho das Pedras Vivas. É. Na época o Nani tinha um em construção, ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Um podcast muito massa, depois vocês dão uma pesquisada, tem muito conteúdo muito bom mesmo. E houve uma imersão lá no sítio do Paul Perry, que vocês já ouviram aqui. A gente viu grandes coisas lá durante esses dias, né? Até hoje eu ainda tenho alguns relacionamentos, algumas amizades de lá. É engraçado, eu também, viu, Pedrão? Eu tava no Minas essa semana, na terça-feira. Fui em um evento lá, vim de São Paulo para isso. E aí encontrei com uma, não sei se vai lembrar dela, a Diana. Lembro demais. E ela falou, puxa vida, até hoje eu lembro e tudo. Então foi um período muito especial mesmo. As imersões eram muito legais e acho que a gente já estava buscando o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós dois, mas foi um grande prazer e você me ajudou muito, sou muito grato. Foi muito bom. Desde essa época, eu e o Nani, a gente falava muito sobre propósito, era o tempo todo. A gente estava fazendo o que estava fazendo, o Em Construção crescendo, a gente conversando, sonhando as coisas. Mas a conversa sempre era: existe um plano maior do Papai do Céu para a nossa vida. Era isso. A gente voltava e a gente ia lá pro rancho, voltava ouvindo Fernandinho e Viva lá a Vida. É, não, tinha playlist lá, o pessoal gostava muito. Bom, foi um tempo muito bom. De lá pra cá a gente veio construindo essa amizade. Pandemia, né, virou, o Hernani, grandes coisas aconteceram também nos negócios, na vida do Nani, ele vai contar um pouquinho pra gente. Mas é isso, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer também a sua presença. É uma honra. Acompanho ele desde 2019 do Planeta Startups, lá na Nossa, Band. teve E- isso também, velho. Foi muita coisa. Então, desde lá eu vejo a construção que você vai fazendo, né? Não pude ir na imersão, até tem um direct que eu mandei, ô, quanto que é, como que funciona a imersão. Infelizmente não deu pra ir, mas que bom que deu certo agora, depois de 5 anos, pra gente estar aqui encontrando e conversando. Boa. Prazer te conhecer. Acho que pessoalmente é a primeira vez, né? Primeira vez. Mas eu tô ligado nos directs aí. A gente já É, Você lembra daqueles vídeos que a gente fez? Você chamando o pessoal assim que a gente fez patrocinado? lembra, era marketing digital, né? A gente tinha que vender, então a gente fazia com a melhor das intenções sempre, de maneira reta, a gente sempre fazia e vendia, Muito, tava no digital. muito bom. Não, Turma conhece do The News aí, da Waffle, mas mais atrás a gente já batalhamos muito até chegar aqui. não, isso é legal, né? Porque foi ali que o Johnson apareceu. Foi. E o Johnson é uma peça fundamental hoje também, um cara Foi pra São nota Paulo, mil, foi para acompanhando em São São Paulo, Paulo. Com você. trabalhamos junto em São Paulo. Começou a gente com o projeto do podcast aí do The News, ele que foi o cara que começou, tá me ajudando na televisão, não, não, não contratado, mas é o meu conselheiro aí. Eu mando pra ele, por falo, enquanto, Johnson, dá né? uma olhada nessa proposta que o cara do estúdio me mandou, o que você acha, onde você acha que a gente coloca a câmera e tudo. A gente tá construindo um estúdio agora e aí o Johnson tá me ajudando. Então, Legal. essas relações, a vida é engraçada, né? Quando você olha para trás e vê os pontos se conectando. Então, muito legal. Isso é muito bom. A gente sempre fala isso. Tem um discurso lá do Jobs Stanford, né? Que É. a gente só consegue conectar tudo, entender o cenário, a pintura master, olhando pra trás. É. Mas beleza, vamos lá, Nani. Primeira pergunta pra você. Quem que é o Hernani? Conta pra turma aqui que não te conhece, mas sem falar o que ele faz hoje. Quem é o Hernani? O coração dele. Acho que eu-
Sem chorar, por favor. Não. Tô só pensando. O cara em construção, em eterna construção, que tenta ser melhor todos os dias aí. Demorei mais a responder essa resposta porque eu tenho trabalhado nisso. Sempre fui muito impulsivo. E um dos desafios que eu tenho agora comigo mesmo é ser menos impulsivo, pensar mais antes de fazer. Sempre joguei muita dama. Só que muitas vezes é um xadrez que você tem que jogar. Você tem que fazer um movimento pensando nos outros ali. E acho que confiar que tem alguém tomando conta do tabuleiro, né? Deus olha e fala, se mexer errado, ele fala, não, vou fazer dar certo aqui, vou te ajudar. Então, sou um cara em eterna construção. Muito bom. Legal. E, bom, agora conta um pouquinho pra gente da sua história, como tudo começou mesmo. E traz esse lado de propósito pra gente. Tá. Acho que é uma coisa muito forte na sua vida, a gente sempre conversou muito sobre isso. Conta, desde lá de trás, desde quando você bateu o carro, dá uma introduçãozinha pra galera. Boa, não, vou voltar um pouco antes. Acho que eu nasci aqui em Belo Horizonte, mas eu sou de Divinópolis. Então eu só vim pra cá pra nascer. No interior, muitas vezes a gente sai do interior pra nascer na capital, mas você só nasce e depois volta. Aham. E eu e meus irmãos, a gente nasceu assim. Então a gente nasceu em Belo Horizonte, eu, Gabriel e a Sara. Somos filhos de um casal muito abençoado, que é meu pai e minha mãe, o Hernani e a Carla. Estão juntos aí há mais de 30 anos casados. E acho que eles foram o embrião dessa... E neto também da Dona Geralda. Neto da Dona Geralda também. Vamos mandar esse podcast para ela. O Pedrão conheceu ela nas imersões. Nesses eventos que a gente fazia, minha avó... Não, porque é amiga o da dinheiro- sua avó, no WhatsApp, a gente conversava direto. o recurso era curto, então a gente acabava recrutando. Eu recrutava minha avó para poder tomar conta lá da cozinha, ajudar e tudo. Então, Pedrão conheceu ela. Mas, acho que voltando nisso, acho que sou filho de um casal muito abençoado que sempre mostrou para mim, para o meu irmão e para minha irmã o caminho que a gente tinha que seguir, que é o caminho de Deus. É o caminho reto, o caminho de buscar as coisas do alto e não ficar muito apegado ao que a gente, né, tem aqui, ao material. Mas mostrando a importância do material. E aí conecto com isso do carro que você me falou. Meu pai veio de uma origem muito simples, perdeu o pai muito cedo. E eu tenho o nome dele, eu sou filho do meio, chama Hernani Júnior. E meu pai deveria ter colocado o nome do meu irmão, que é o primogênito, do nome dele. Seria o nome do meu irmão. E aí na semana que ele ia nascer, ou na véspera, eles foram à missa. Chegaram na missa, o padre olhou para a barriga da minha mãe e falou, hoje é dia de São Gabriel. E aí minha mãe saiu da igreja e falou assim, não, ele vai chamar Gabriel. E aí meu pai postergou o nome dele para o segundo filho. Então foi assim que veio meu nome e a nossa relação é muito forte. Meu pai sempre mostrou a importância do material. Apesar de falar, tem algo muito maior, esse é o caminho, mas você precisa saber construir sua vida. E aí ele perdeu o pai, a história dele rápida, ele perdeu o pai quando ele era muito novo, teve que trabalhar muito cedo. Meu pai conta que tinha dias que eles não sabiam o que eles iam comer. Uma família, minha avó ficou viúva com 20 e poucos anos, quase 30. Ela tinha 3 filhos e o que ajudou ela naquela época foi a família. Então a família de parte do meu pai foi que sustentou. E ela cozinhava doce e mandava ele e o irmão mais velho dele irem para a rua vender. Então ele vendeu doce na rua. Ele conta que ele queria ir para o clube. Aí o jeito dele ir para o clube da cidade era ele lavar copo na cozinha do clube para poder estar lá dentro, jogar futebol vez ou outra na hora do intervalo. Então foi uma história de batalha muito grande. E ele lá em casa sempre falou assim, eu não vou dar para vocês moleza, eu não vou dar o que eu posso dar materialmente. Ele teve um sucesso financeiro muito bom, pensando de onde ele saiu. E ele falou assim, eu não vou dar nada, porque eu não ganhei nada. Se eu der, vocês não vão dar valor. E ele falava, eu tenho muitos amigos aqui que eu vejo. Isso é uma coisa muito importante, eu sempre fico pensando nisso. Quando a gente como fazer com os nossos filhos no futuro. E isso hoje... Mais cedo eu não tinha essa noção, mas hoje eu olho para trás e falo assim, que bênção, né? Uhum. Que bom que foi assim. E ele lá em casa sempre foi linha dura nesse sentido. Então ele mostrou a importância do material, de conquistar as próprias coisas, de buscar as próprias coisas, de trabalhar de maneira honesta e sempre querendo construir e conquistar mais coisas mesmo. Só que ele falou, eu tinha amigos na infância que o cara tinha tudo. E hoje
com 60 anos, ele não tem nada. Porque ele não aprendeu a dar valor naquilo ali, ele só herdou. Então, acho que uma preocupação que meu pai tinha muito era que a gente desse certo na vida. Legal. Então, foi aí que começou esse propósito de trabalho e de buscar sempre no trabalho uma maneira de buscar essa santificação mesmo, de buscar uma vida mais santa. E ele ensinou bem, né? Tanto você, eu não sei a Sarinha como tá, mas tanto você quanto seu irmão. Vocês Não, os três, todos três. não tão Sarinha, acompanhando a Sarinha que ela tá arrumando. Sarinha Ela também. tá na Link? Ela, não tá. Ela tá agora ela escreve com a gente, ela faz psicologia, tá quase formando em psicologia. E ela escreve para Rising, que é uma das newsletters do grupo que a gente Muito tem. bom. E vai ser uma baita psicóloga aí, que eu não tenho dúvida. Já ajuda muita gente. A newsletter dela já tem mais de 100 mil pessoas assinantes. Então, Toda já terça tem e quinta-feira, toda né? terça e quinta. É isso aí, é isso aí. E ela que escreve. Muita gente nem sabe que ela é minha irmã. É a Sara lá da Rising, mas ela que escreve. Gabriel, para quem já viu aquelas barrinhas de proteína Bold, a barrinha de proteína líder da América Latina hoje, é a que mais vende, é a de maior sucesso, e também construiu isso. E eu tenho construído aí a Waffle, né, que é essa empresa de mídia aí das futuras gerações. Muita gente conhece o The News, que chega a 6 aí, que vocês tomam com café sem açúcar. Então, acho que essa vontade do meu pai que a gente desse certo, ela foi consolidada. Mas quando eu conto isso, tem que contar da minha mãe também, que por trás, né, ou ao lado, melhor dizendo, você tinha uma pessoa que estava ali instruindo a brava. gente. Porque meu pai, dispensa comentários, porque enquanto meu pai estava trabalhando para ganhar a vida também, mesmo quando a gente já tava, né, na infância ali crescendo, minha mãe abandonou a carreira dela. Ela era pedagoga, ela dava aula, então minha mãe foi uma professora de infância, jardim de infância. E aí ela continuou dando aula. Quando eu nasci, ela parou de dar aula. Aí ela falou, não, eu vou dedicar à família. E acho que foi o nosso primeiro empreendimento. Então, se tudo que está dando certo na família, acho que o primeiro empreendimento foi a família. E ela foi a CEO. Ela foi a CEO da família. Então, acho que tem que fazer isso. Então, acho que os propósitos vão nascendo daí, né, Pedrão? Acho que a gente começa a enxergar que tem muito mais do que só Trabalhar, né? conquistar. Você tem que pensar nas outras coisas. E aí essas coisas começam a vir. As perguntas começam a aparecer e você vai buscando as respostas para essas perguntas e encontrando pessoas que também fazem essas perguntas. E aí você vai unindo pessoas boas que estão olhando para esse mesmo objetivo. Propósito, né? Propósito, Vão é isso aí. unindo. E é isso aí. E você falou muito sobre essa questão da importância do papel da família e principalmente de estar conectado com pessoas, e você citou sua mãe nessa área de educação. Partindo desse pressuposto, eu vejo que essa parte de educar é o que o The News faz, né? Então, querendo ou não, é trazer uma sensibilidade de dois pontos, de trazer informações, e eu vejo que é muito interessante que às vezes vão acontecendo algumas coisas que fica no nosso subconsciente, né? Isso tá lá atrás, desde os super-humanos, né? A escola dos super-humanos. E o que seria essa escola aí? Conta aí Pode pra gente. falar? Vai voltando aí do... Porque muita Cara- gente conhece o Hernani da Waffles pra frente, né? E queria entender um pouco mais do Hernani, um pouco a pessoa. Quando eu estava no ensino médio, eu tive essa ideia. Eu falei assim, acho que eu quero criar uma escola. Eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade ainda. Me formei em Direito por não ter certeza na época do que eu queria fazer. Foi onde eu conheci o João, que está aí, que hoje tá voando lá com a gente. Mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí eu falava que eu queria ter uma escola para super-humanos. E era uma escola que ia ensinar. Eu tenho um caderno com isso anotado. E era uma escola que ia ensinar não só competências técnicas, mas ia ensinar coisas da vida mesmo, inteligência emocional, venda, liderança. Eu sempre fui muito ligado a esses assuntos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Sempre gostei muito de livros disso, dos autores. Sempre busquei, escutei. Foi por isso que eu tive o podcast. Eu tenho 2 chumaços Tony Robbins, né, cara? Só a É. causa. Cara, o Tony Robbins acho que foi um dos caras que mais Mudou acho que sua vida. ajudou. Mudou. Quando eu li o Desperte seu gigante. Desperte Seu Gigante Interior, na verdade o primeiro foi Poder Sem Limites, que é aquele da capa azul. Quando eu li Poder Sem Limites, acho que muita coisa ficou mais fácil, mais simples ali. Eu comecei a entender, eu falei, puxa, tem um poder aqui legal e
bem interessante quando você começa a perceber isso. E aí foi o despertar para o Em Construção. Foi com o Tony Robbins que eu comecei a falar, puxa, acho que eu quero falar disso, acho que eu gosto disso. E aí eu comecei a gerar conteúdo disso. Então, esse modelo de audiência que hoje a gente tem um negócio bem grande em relação a isso, relacionado ao modelo de audiência, né, que é você criar conteúdo na internet, atrair a atenção de certas pessoas e depois vender essa atenção, surgiu dali. Então, tudo ligado. Acho que a maneira como eu encontrei de fazer essa escola de super-humano, não sei, foi meio virtual. Aí o pessoal escutou os podcasts, eles estão disponíveis até hoje, são 89 episódios. Então, até hoje tem muita gente que escuta, que me para, que fala, puxa, como isso é legal. O podcast ainda é muito ouvido. A gente tem, sei lá, tem uns 50 mil plays por mês, eu acho aí. Legal. No Eu total. tava vindo pra cá, escutei o último falando sobre o ponto, que é um ponto, que depois vem um novo parágrafo, que precisa ser É o último linear, episódio, né? Esse era o é, último episódio. Foi tudo tem início, meio e fim. sim. Esse era o último episódio que eu gravei, o episódio 89. Mas só pra turma ter uma dimensão, o que o Enconstrucast hoje tem em audiência mensal, o podcast do The News tem quase 2 vezes diária. Uhum. Então Bravo. é uma diferença grande. Mas na época, o Enconstrucast Bateu um dos primeiros. Não chegou bateu? chegou a ser top 5 em carreira, em desenvolvimento pessoal na Apple. E no Spotify ficava entre os top 50 podcasts, para ver como que o mercado cresceu também. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma prova disso. Acho que o mercado cresceu muito. E hoje os números que você precisa ter para estar no topo são muito, muito maiores, muito grandes. Muito bom. E agora sim, bom, a gente pega tudo que você viveu, tudo que você passou. Nós contamos um pouquinho da história do seu pai. Viveu em construção, teve a questão do freela, né? Acho que não vem ao ponto de explicar, senão a gente vai histórias infinitas aqui para contar. Tem muita coisa, mas vamos no que é principal, assim, acho que... E aí chegou um momento, eu acho que teve uma virada de chave, né? Teve um momento de resiliência aí na pandemia, e aí se direcionou, mas se permaneceu no seu propósito, no sonho, em algo que você sempre trouxe. E ali você agiu diante daquilo e já deu início no The News. Né? Como que foi isso para você, permanecer no seu propósito, no seu sonho, e qual era ele naquele momento? O que é propósito para você? Porque em certo momento você olhou e falou assim, beleza, eu tenho essa aqui, a porta aqui fechou, eu preciso seguir para algum lugar. Qual que foi essa base de decisão sua? Eu acho que propósito é aquilo que, até na etimologia da palavra, né, o proponere é aquilo que você proponere, o que você coloca à sua frente. Então, sem romantizar muito o que é essa palavra, eu acho que é o objetivo. Naquele momento, quando eu estava no Enconstrucast, em construção, né, que era onde a gente tinha os encontros, a gente falava sobre desenvolvimento pessoal para as pessoas, de uma maneira que não estava tão viral igual hoje. Hoje você tem 1000 páginas de Instagram, corte no Reels, todo mundo falando isso. Mas naquela época não tinha. Então eu era um dos únicos que falava. Lembra, para o pessoal entender, não tinha Thiago Nigro na época. O único podcast que existia era o do Flávio Augusto, do GVCast. Então naquele momento meu propósito era contar para as pessoas o que eu estava construindo e vivendo enquanto eu ainda estava buscando o sucesso. Né? Hoje eu até enxergo de uma maneira diferente. Mas eu falava, eu ainda não cheguei lá e eu vou chegar. E eu quero você lá no topo, junto comigo. Bora construir? E esse slogan ficou forte para muita gente que levou isso para frente. Mas naquele momento o que eu queria era ajudar. Eu preciso ajudar pessoas. Por quê? Eu estava precisando de ajuda. Eu criei o produto, né, pensando nele como um produto, porque eu queria ter mais referências, não depois que elas já tivessem chegado lá, mas no processo. E eu não achava isso na internet. Todos os livros que eu li eram de pessoas mega bem-sucedidas lá atrás. Todas as histórias que eu ouvi eram de gente que já tinha construído. Eu falava, puxa, quem está fazendo agora? E aí foi que surgiu o Em Construção. Não me lembro de ninguém fazer isso na época, acho que eu fui o primeiro aqui no Brasil, comecei a fazer. Deu muito certo, o pessoal adorou. E foi desse podcast que surgiu hoje a minha empresa, o The News. A gente tinha uma lista no e-mail, porque a gente mandava e-mail para o pessoal para vender as imersões. A gente tinha uma lista de 234 pessoas.
E foi dessa lista de 234 pessoas Que nasceu. que nasceu o The News, porque eu mandei a primeira edição que se chamava Enconstro News. Isso eu não lembro, Enconstro não. News. Se vocês forem lá no The News e jogarem a primeira edição que está disponível na internet, lá embaixo, no final, é a primeira, é igualzinho hoje. Melhorou muito e tal, mas a essência é a mesma. Tá escrito lá. Esse é um braço do Em Construção. E eu fiz questão de nunca mudar isso para eu me lembrar sempre dessa origem. Então, e pra você ver que cada bloco, né, cada tijolo na sua vida, ele é importante para cumprir, acho que o propósito maior, que hoje eu vejo. Então, naquele momento, meu propósito era ajudar pessoas. Depois, hoje, enquanto eu tô como CEO da empresa que eu fundei, o The News, com um time de quase 50 pessoas, eu continuo acreditando que eu tenho que ajudar pessoas, mas acho que um pouco mais do que isso. Acho que hoje a gente tem uma missão de informar, entreter e educar milhares de pessoas. A gente fala com mais de 1% do Brasil hoje, o que é muito para um jornal. A Folha de São Paulo tem 880 mil assinantes no último relatório auditado deles. Em uma edição diária da nossa newsletter, do nosso jornal digital, a gente fala com 1 milhão e 500 usuários ativos, ou seja, a gente já atingiu mais gente do que isso, mas os que estão ativos, 1,5 milhão. Então, hoje é outro propósito. Mas uma coisa não vai excluindo a outra, e eu acho que o propósito maior de todos aí, acho que, ao meu ver, é eu buscar ser um instrumento. Instrumento né, do que Deus quer para mim como filho dele. Muito bom. O jargão principal do Em Construção, né, assim, esse início aí do vou chegar no topo, quero você lá comigo, bora construir. Naquela época, o Hernani, olhando pro Hernani de hoje, você julgaria que você chegou nesse topo? Como é estar no topo hoje do aquele Hernani lá atrás? Porque talvez lá atrás você não imaginava o que seria hoje. E hoje, qual é o novo topo? Como que é essa linha no seu coração? Acho que esse topo Você era uma atingiu ilusão. o que hoje, naquela época, você, tipo assim, você colocasse no seu coração, não, um dia eu quero chegar num lugar X. Você colocaria o lugar que você tá hoje na cabeça que você tinha naquela época como atingir, bate isso? Com o que eu consegui enxergar, acho que sim. Mas à medida que você vai, igual uma montanha, né? Que você vai escalando, Você vai vendo que tem um você cume chega em maior. um pico, aí num cume, aí você fala assim, opa, tem um maior ainda. Aí você já busca o próximo. E acho que essa é a beleza, né, da vida. É você ir encontrando os propósitos naquele momento e buscando. Então acho que é isso, assim. Mas eu acho que eu não tinha nem tão claro o que era esse topo para mim. Acho que naquele momento eu sabia que eu queria ter alguma coisa que fosse conhecida nacionalmente. Era o que eu queria. Por quê? Não tem todas as respostas. Eu acho que eu tinha esse desejo. Eu queria fazer algo muito relevante que fosse conhecido no Brasil inteiro. Eu tentei com o EnconstruCast, eu tentei com a Alfrila e deu certo com o The News. E agora eu vejo outros topos. Então acho que isso vai mudando. E uma coisa que ele comentou também é sobre a questão de quando ele começou em ConstruCast, foi mais para ele se encontrar também, né? E às vezes é isso, quando a gente serve, a gente acaba sendo servido. Então, como que é essa questão? Porque hoje você acaba, vamos falar assim, estando na casa de milhares de brasileiros todas as manhãs, servindo eles com informação, entretenimento e educação. Como que é isso na sua visão? Porque você também falou sobre essência. A essência, até onde no Encontro Cash pro Waffles, é educar, é você trazer essas informações e a essência permaneceu. Como que é pra você essa questão? Eu ouço na minha Alexa todo dia de manhã. Aí. Já tá ligado, isso já aí, tem a já vai rotina a normal. rotina Na dela. hora que ela toca, desliga o coisa, já lê The News e já lê Café com Deus Pai. Isso aí. Bom demais, bom demais. Primeiro The News, É isso. São os dois mais escutados do Spotify. O Café com Deus Pais é o podcast mais escutado do Brasil. A gente legal. teve uma reunião com o Spotify há alguns meses atrás. E é o líder de audiência, Brasil inteiro. Segundo tá o The News. Bravo. Legal. Não, nem sempre, né? O segundo, a gente é o primeiro em notícias e a gente sempre fica entre top 5 de todos os podcasts do Brasil inteiro. Notícias sempre o primeiro. Legal. E
acho que entrando nisso, bicho, essa é uma boa reflexão. Muitas vezes, quando você está perdido, o que você precisa fazer é continuar caminhando. Acho que você não pode ficar parado. Porque parado, às vezes, você não sai da inércia e é difícil até alguém te ajudar, até alguém te ver, né? Até alguém te ver. Imagina que você está com o carro parado no meio da estrada de noite. Você ficar dentro do carro ali, dificilmente alguém vai parar. Se você descer e for começando a fazer sinal, procurar uma ajuda e tal, ou ir caminhando, talvez você vai encontrar um ponto de apoio, de ajuda, vai poder bater na porta, a pessoa vai lá e vai te ajudar a arrumar o carro. Mas se você ficar dentro do carro parado, não adianta. Então, essa analogia acho que mostra isso. Muitas vezes, a melhor maneira de você ser ajudado é ajudar. É ajudar. Tá triste? Pô, procura alguém para te ajudar hoje. Porque às vezes a tristeza ela vem do egoísmo, né? Pô, tô triste porque aconteceu comigo, eu. Olha pro outro. Tem Como alguém do lado que você pode ajudar. como já dizia, do establish. Vamos Fred Mercury pro teatro. Tá triste. Não te explica fica triste, não. Pânico na TV, né? Pânico na TV. Muito bom. Nani, você falou uma coisa importante que eu queria que a gente agora falasse um pouco sobre isso. Ok, novos picos, novos cumes. Como que agora um papo mais reflexivo mesmo. Como que é lidar com isso na vida? Quando eu olho pro que a gente tá acontecendo aqui na aula, a gente sempre teve essa pegada social muito forte, né? Eu fiquei 2 anos, a gente ficou 2 anos aqui desenhando projeto para começar um projeto em Moçambique. Fomos construir uma fábrica, não sei se eu cheguei a te contar isso, Não. construir uma fábrica lá em Moçambique que produz alimento para crianças de nutrição. São 150 crianças por mês aproximadamente atendidas da morte por desnutrição. E eu fiquei 2 anos Que benção. sonhando, pensando, planejando. Aconteceu. Cheguei, fui lá, vi acontecendo, o trem tá rodando. Aí eu cheguei nesse topo que eu queria, nesse objetivo que eu queria. Aí é isso, você começa uma busca constante de sempre buscar algo maior. E às vezes, dentro de mim, eu me encho de um sentimento, às vezes até um pouco de. Eu falo assim, será que é ingratidão da minha parte? Porque tem tanta coisa que a gente está construindo, que a gente está chegando, que a gente está alcançando aqui na Aulos, e que talvez lá atrás, o Pedro lá de trás, com 18 anos, era o sonho. E aí hoje eu olho e falo, nó, já tem nova. Então, esse processo da gente ser grato, ter novos objetivos, e quais seriam esses novos objetivos agora? O que você está sonhando agora para o futuro? Se conhecendo melhor, entendendo melhor quem é você e aonde você quer chegar, o que você quer construir. Acho que é sempre agradecer pelo que passou. Tudo dá graças, né? Independente do que seja, agradece. E uma coisa que eu venho pedindo muito para mim nesse momento é orientação, é discernimento, é sabedoria, para que eu possa enxergar esses novos cumes, mas não os que eu quero. Porque às vezes os que você quer são fáceis de enxergar, são atrativos, né? Atraentes, mas acho que você pode pensar no que tá para frente. Você fala, puxa, mostra-me a sua vontade. Se não for a mesma que a que eu tenho como humano, que a sua prevaleça. Então é uma coisa que eu tenho pensado muito e é assim que eu sigo o caminho. E tem muita coisa para resolver no dia a dia. Difícil se Então perder acho no que meio, né? não, acho que não é nem difícil perder no meio, mas acho que você não fica com tanto tempo para ficar pensando né? Vem natural, eu acho. Acho que vem natural. Vem natural. Faz o trabalho de todos os dias, A o vida vai cotidiano. conduzindo, vai abrindo, né? A unidade da vida é o dia. Legal. A unidade da vida é o dia. Você só mede a vida pelo dia. A unidade da vida é o dia. E quando você vai ver, é uma evolução que você teve dia a dia, vai construindo, vai fazendo com que você vai crescendo mais, dependendo da evolução, né? Exato, exato. O dia de amanhã vai ter as preocupações dele. Uhum. Olha no hoje. O que é o melhor que eu posso fazer hoje? E aí você coloca a cabeça no travesseiro à noite, faz um exame de consciência, onde eu fui bem, onde eu fui mal, o que eu posso melhorar. E começa de novo no dia seguinte. Coloca o despertador bem cedo, preferencialmente antes do sol nascer. Começa seu dia bem e vai enfrentar as batalhas que você tem que enfrentar. Silvio Santos. A gente está aqui há uma semana, eu acho, né, do falecimento do Silvio Santos. A gente já falou sobre isso um pouco, já ouvi pessoas comparando, fazendo conexões. O que representou isso para você, assim? Qual foi a inspiração dele, tudo que ele construiu?
e um pouquinho hoje do Waffles com relação a tudo isso? A galera brinca, né? Fala, fizeram um post aí no Instagram esses dias, a galera brinca disso, de Silvio Santos da nova geração, mas acho que cada um é único e o Silvio foi uma grande referência, uma grande inspiração, acho que de trabalho. Você conheceu ele? Não, não. Não conheci, queria ter conhecido, era um dos caras que eu queria ter, falo que admiro, né? Ídolo não, mas admiro. Era o Silvio, Kobe Bryant, no basquete, tem um quadro aqui atrás, não sei se pega a câmera, mas... e o Tony Robbins, cara. O Tony Robbins é o único que ainda dá pra fazer isso. Os outros dois não tem jeito mais. Mas assim, o Silvio foi uma inspiração de mostrar que dá pra você construir uma coisa grande, ser, acho que, um trampolim para outras pessoas. Silvio Santos foi ele que revelou muitos dos talentos que a gente conhece hoje, né, na televisão. Então, ele fez grandes talentos. Ele soube brilhar, mas soube fazer com que outros brilhassem também. Ele criou vários negócios dentro de um grupo. Então, hoje isso me inspira, talvez até mais que a própria televisão. Que é como é que eu mantenho as pessoas muito boas que eu tenho aqui, que não querem ser artistas, não querem ir para a televisão, mas que querem estar com a gente nesse propósito. E o Silvio Santos foi um grande cara nisso, porque ele tinha o grupo Silvio Santos e ele ia criando as empresas e cada um dos melhores funcionários que ele tinha iam pegando uma parte desses negócios, iam tocando os negócios como se fossem deles e assim ia crescendo. E por isso que hoje o grupo dele é muito forte, né? A televisão é uma das empresas, ele tem um grupo muito forte. Mas o carinho do Silvio Santos veio pela minha avó, mãe do meu pai, a viúva, essa que eu contei, o nome dela era Maria da Glória. E a gente almoçava na casa dela todo domingo. E sempre que a gente chegava na casa dela para almoçar, era religioso, assim. Silvio Santos na televisão. E ela assistia a tarde inteira, era a companhia dela dos domingos, porque pensa, era uma senhora que vivia sozinha há anos. Há anos. Os filhos casaram, saíram de casa e ela ficou. Então a televisão muitas vezes era a companhia dela. Então acho que, olhando para o nosso propósito hoje, né, o que eu coloco como propósito da empresa, hoje da Waffle, o que a gente quer ser no futuro, é companhia para as pessoas. Uma companhia 24/7. Nesse mundo de informação que existe, né, a gente quer ser companhia. Que você possa ligar a televisão. Quando você ligar a televisão, você vai ter uma fonte ali que você sabe que ou você vai estar aprendendo, ou você vai estar se informando, ou você vai estar se divertindo positivamente ali, porque a gente vai construir isso. Então esse é o objetivo. Esse é o objetivo que a gente tem hoje. É o proponer, é o propósito aí de ser companhia para as pessoas. Que eu acho que as pessoas estão precisando. E isso é muito forte, porque eu fico pensando assim no seu modelo, né? É tão volátil com a televisão. Eu nem sei qual foi a última vez que eu liguei a televisão para poder assistir. Não, quando eu chego na sua casa, eu coloco lá, tá? A última vez que acessou fui eu, acessei. Então, Então, o público, assim, muda muito do que é televisão. A importância de criar um propósito, uma marca forte. Porque, Sim, seja por streaming, seja pelo YouTube, independente de aonde isso for ser criado, a ideia do Waffles, né, do grupo, ser realmente a companhia para as pessoas. É isso. É que a grande tese da Waffle é que as pessoas não vão diminuir o consumo de conteúdo em vídeo. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Quantas horas vocês passam no celular? Né? Você assiste YouTube na televisão? Assisto. É o que você assiste, né? Assisto muito Netflix. É mais, Netflix também. Netflix. Então, mas mais final de semana, né? durante a semana é YouTube. É. Parece que é um padrão na nossa geração. As pessoas estão morando em apartamentos cada vez menores. Isso são dados, né, mundiais. As pessoas estão mudando para os grandes centros. Minimalistas. Minimalistas. Aí tem um apartamento de 40 metros quadrados, ele tem 2 televisões. É aquele estúdio lá, kitnet. Muitos em São Paulo são assim. Você tem a sala do lado de cá, a cozinha aqui. Pensa num quadrado. É um quadrado mesmo. Um pé direitozinho. Nem isso, às vezes, mas assim, menor. E aí você tem a cama de um lado e uma parede no meio, uma divisória no meio, uma televisão do lado virada para a cama, uma televisão virada para o sofá. Então, um apartamento é como se fosse um quarto das casas de antigamente, no interior. Sim. Você tem 2 televisões. Então, o número de dispositivos ele aumenta. O número de Smart TVs é cada vez mais vendido. Eles aumentam. Os dispositivos estão sendo mais vendidos.
E o consumo também. O YouTube já bateu 10% de tudo que é consumido na televisão nos Estados Unidos. Esse dado vai sair. Saiu agora no The Business de hoje, inclusive. 10% do watch time do americano já é no YouTube, na televisão. Uhum. Então, Entendi. é um indicador muito importante, assim. E uma dessas questões também, a gente teve agora as Olimpíadas de Paris, e a gente percebeu o alcance que o Casemiro teve, né, em Exato, relação, exato. Casé TV, em relação a isso. Mas um dado interessante é, antigamente o pessoal tinha o Fantástico domingo à noite para chegar, assistir e ficar de 7 até 10, 10 e meia assistindo Fantástico naquele momento e não É um tinha. ato quase religioso ver o É, Fantástico, o Domingão do Faustão. mas o que que hoje está fazendo? Os programas que aconteciam no Fantástico, teoricamente, pode ser quebrado no YouTube diário, entendeu? Então, a primeira matéria do Fantástico pode ser feita a primeira matéria de segunda-feira, a segunda na terça-feira. E eu acho que é interessante e você consegue ver no momento que você quer, É. né? Porque eu perdi dormi domingo à noite cedo. Aí eu vou no YouTube, eu consigo ver tudo, né? Então é muito legal isso. Mudou muito, né? Hoje em dia você tem. Pensa que cada influenciador que tem hoje, ele tem uma emissora na mão dele. Pega o exemplo da Virgínia, né? Casada com o Zé Felipe, do Leonardo. Sinistro. Ela tem mais seguidores no Instagram do que a Globo e que o SBT somados. Então, se ela posta um story, tudo bem que o foco da Globo e do SBT tá na televisão, não tá no Instagram. Mas onde é que tá a atenção das novas gerações, das pessoas que daqui a pouco vão ser os maiores consumidores de todos os negócios? Tá nos stories, tá no TikTok, tá no Instagram. E aí o desafio que a gente tem hoje, eu estava vindo para cá conversando com o João, e é um assunto frequente que a gente tem dentro do escritório, é a linha muito tênue de você conseguir gerar na seara de redes sociais e televisão, entretenimento. Você gerar um conteúdo legal, mas ao mesmo tempo mostrar para a pessoa que a vida não é só isso. Então, é um pouco do que eu tenho pensado e refletido. Ainda não está tão claro para mim como é que a gente vai transitar por esse novo oceano, mas Legal. eu fiquei na quaresma agora, desse ano, eu fiquei 40 dias sem smartphone, eu fiquei com um telefone de tecla. E como é que foi a experiência? Excelente, excelente. Não foi na minha mãe ontem, Eu eu vi um me- Nokiazinho desse tamanhozinho assim, velho. Pega e experimenta. Bravo. É muito bom. Você fica menos acelerado, seus pensamentos são muito mais lineares. Você não tem Atenção. aqueles os milhares de estímulos que o tempo todo você tem. Você mandou SMS clicando 3 vezes assim na tecla? Eu mandava alguns SMS. E a cobrinha? A cobrinha, joguei o jogo da cobrinha. Só que o que eu mais acho que percebi, né, dessa experiência da quaresma, que eu fiz esse sacrifício para poder ficar sem o telefone, foi a gente perde muito tempo rolando a tela. Meu dia durava muito. Meu final de semana, puxa vida, ele demorava a passar. Eu estava tão acostumado ao celular, e eu trabalho com isso, eu passo muitas horas ou na frente do computador ou com o celular o tempo inteiro, enquanto eu estou acordado quase, que quando eu percebi que se você tira esse estímulo, seu final de semana dura muito mais. Aí eu comecei a ter tempo para quê? Para poder ligar para um amigo. Comecei a ter tempo para poder falar mais com a minha namorada. Eu comecei a ter tempo para poder ligar para minha família. Coisa que eu não fazia com tanta frequência antigamente. Então eu voltei depois que o período da quaresma acabou, mas voltei dosando mais o meu uso. Mas eu confesso que eu já quero voltar. Não volto porque a gente ainda precisa fazer o lançamento, né, da televisão. Então, até lá, eu preciso estar conectado e estar gerenciando ali, postando muita coisa para o pessoal aprender, para o pessoal entender o que é, mostrar o que é. Tem que vender, claro, tem que vender. Se não vender, não tem empresa. Então, até o lançamento eu preciso estar conectado. Mas depois eu estou considerando seriamente voltar para esse lado de tecla. A Heineken fez um agora, né? Não sei se vocês viram essa campanha. Eu acho que saiu no The Business. Saiu. A gente noticiou isso. A Heineken fez essa ideia, The Boring Phone, né? O celular chato. E não sei, assim, não vou dizer que é tendência,
Acho que não acho que é tendência não, mas acho que para as pessoas que já estão começando a entender que talvez essa ferramenta, se você não tiver disciplina e controle, ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. A dica que eu posso dar para todo mundo é: você não passa fome se você ficar sem, não. Uhum. O mundo não acaba. Você continua conseguindo falar com as pessoas. E tem o The News todo dia de No manhã e-mail. no e-mail. Exato. né? Eu estava acessando a internet. Viver sem internet não tem Não tem jeito. como, Aham. não tem como. Mas eu tive que pedir uma pizza, por exemplo. Eu tava lá em São Paulo em casa, fui pedir uma pizza. Eu falei, puxa, não tem iFood, e agora? Liguei. Joguei no computador o telefone da pizzaria, liguei. E aí a pizza veio. Muito mais rápida do que no iFood, inclusive. E Sério? um pouco mais barata. Exato. Porque eu não tenho. Não tem 30% da Exato, frente. exato, Você exato. falou uma coisa bem legal, que eu vi isso recentemente, né? A minha namorada tem uma amiga, que é a Camila Loures. Ela Influenciador? influenciadora. Ela tem 19 milhões de seguidores. E o público dela é infantil. E Que responsabilidade, hein? Sim. que responsabilidade. E assim, eu acho que é muito sobre isso. Hoje tem tanto conteúdo por aí, mas eu fico vendo. Ela é a referência para as crianças. É. Ela é a referência para as crianças. Então eu acho que tudo que a gente E precisa. quem é a referência dela? Quem é a referência dela. E quem a gente precisa hoje, eu vejo assim, é ter um lugar de referência, onde que a gente vai consumir os conteúdos de qualidade, de referência, importantes que tem a ver com a gente, né? Então eu acho que isso é muito poderoso mesmo, porque tem conteúdo a rodo por aí. Todo mundo sempre no Instagram é alguém com uma comunidade, com conteúdo, arrasta pra cima e etc. Mas e a fidelidade da informação? O que realmente vai fazer não vai ser só entretenimento. Eu acho que, não sei, pelo menos eu, né? O que me faz parar de consumir televisão é às vezes a perda de tempo que eu tenho se eu for ligar um trem e ver um caso de família. Dando um exemplo, assim, né? Estruncho. Uma coisa que eu tô desperdiçando meu tempo em vez de estar realmente me enchendo, me preenchendo. Eu acho que talvez isso pode ser um mal da nossa geração, né? Querer muito aprender novas coisas, um conteúdo de qualidade e de confiança que nos faça aprender sempre. Tem sempre estar crescendo. Só fazer um complemento, acho que saiu hoje também no The Rising. É The Rising, né? Ou Rising só? Não, Rising. É sobre essa questão que a nossa geração é muito ansiosa, mas também é a questão que não sabe conviver com tédio. Né? Basicamente isso, né? É que você não tá acostumado, né? Você não tá acostumado a ficar sozinho, só com seus pensamentos. Você quer se distrair. E aí você vai se distraindo. Quando você vê, você fala, puxa, quando você fica sem bateria, por exemplo, pode ser um exercício pro pessoal, você fica sem bateria, você fica meio desnorteado. E acho que esse é um ponto de atenção, mas acho que entrando nesse aspecto do entretenimento, a pergunta que eu venho me fazendo agora é: dá para um caso de família ser positivo? Como? Legal. Interessante. Como criar conteúdos, o entretenimento gerar crescimento pessoal, por exemplo. Porque o entretenimento ele é necessário, Necessário. assim. As pessoas querem. É. E as pessoas vão continuar consumindo. E a pergunta que eu acho que a gente tem que conseguir responder, né, com os conteúdos que a gente gera é isso: como é que você faz isso ser positivo? Um conteúdo educativo, né? Igual para criança, que vez ser uma coisa solta, mas sempre tem um ensinamento por detrás. Porque a gente pensa que não, isso influencia muito. Sim. Você consome, né? Garbage in, garbage out. Tem essa frase aí no inglês que eu gosto muito, que é: se entra lixo, sai lixo. Se entra coisa boa, provavelmente você vai colocar coisa boa para fora. Então acho que observar bem o que está consumindo. A Rising hoje, a edição de hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha irmã antes de vir para cá, eu liguei para ela e ela falou assim: você gostou do desafio que a gente colocou? E o desafio que elas colocaram hoje na edição, né? Falaram sobre esse tema, e aí no final da edição elas falaram assim: um desafio para você. Escolha uma conta, um perfil no Instagram que não te gera uma sensação boa, ou que às vezes é uma newsletter muito voltada para mulheres, feminina, né? 80% do público é feminino. Eu sou 20%. Regra Pareto. É lei de Pareto, isso aí, regra de Pareto. E é quem tá indicando. Então é bom. Mas aí o que aconteceu? Mas o B já deve ter botado umas 10 mulheres pra dentro. Né? Não, mas o B eu sei que ele é heavy user do grupo. Você assina todas as newsletters. Perfeito. Todas. Você falou de The Champions enquanto a gente estava aqui, você falou de The Business, você falou de Rise, você falou de The News, ele lê. Isso é muito bom. A comunidade em si, né? O Exato. entretenimento. Exato. É o conjunto, né, da obra. Aham. Você vai vendo tudo e vai criando gosto por aquilo ali.
E essas figuras que estão por trás das newsletters, daqui a pouco, quem sabe, você vai começar a conhecer elas nos vídeos, nos programas em áudio. O estagiário, né? Exato. Inclusive, eu acho que essa questão do como gerar um entretenimento saudável, que é o estagiário do The Champs que vai fazer a questão da... O que ele vai fazer para a final da Libertadores, né? Exato, exato. E assim a gente vai construindo. Mas o desafio que elas colocaram na Rising foi: escolha um perfil que não te gera uma sensação muito boa, que te gera uma ansiedade. Às vezes as meninas ficam se comparando. A gente também, nós também. A gente fica se comparando. Você vê a vida da outra pessoa, fala: não, o cara tá viajando, o cara tá bem, o cara comprou esse carro, não sei. Às vezes você começa a se comparar e não gera uma sensação tão boa. E você começa até, inclusive, pecar, se você tá, né, tá olhando para isso. E aí elas falaram: tira. Silencia essa pessoa. Não precisa dar o unfollow, não, mas silencia por um tempo e vê se vai te fazer falta. Porque talvez não faça. E só te prejudica. Então, acho que, dando esse exemplo da Rising, acho que é bem legal. E mostra um pouco do que a gente tá vivendo. E a gente tenta fazer esse tipo de coisa. Então, esse exemplo aí da Rising é um pouco de como a gente pensa dentro do grupo. Legal. De fazer essa influência positiva, né? De entreter de maneira positiva. Então, acho isso que a gente está tentando construir aí. Estamos construindo. Estamos construindo. E tem dado muito certo. São cases de sucesso também em faculdades, né? Então é bem legal. Eu vi que vocês postaram algumas coisas assim em relação. Não, o pessoal agora já usa como fonte aí em MBAs, em faculdade, a gente vê os gráficos do The Business, notícias do The News. Esses dias uma professora da SPM lá em São Paulo mandou mensagem, falou: poxa, eu sou leitora de todas as newsletters do grupo, tô vendo o movimento que vocês estão fazendo para televisão, vem aqui na faculdade conversar com o pessoal. Então, assim, você vai vendo que conforme você vai construindo e entrando em movimento, que é aquilo que a gente falou, servindo, buscando, fazendo as coisas, gente boa vai aparecendo. Gente boa vai aparecendo. Gente ruim também, mas faz parte. Faz parte. Recentemente, eu fiquei 30 dias. Eu não fiquei sem celular, mas eu tirei meu Instagram. Fiquei 30 dias sem consumir conteúdo no Instagram. E é bem isso que você falou. Eu consegui ler muito mais livro, meu dia parece que durou mais. Porque é muito mecânico. E acabou... Antes de ontem, eu e a minha namorada, a gente terminou ontem isso. E O aí... Instagram não terminou, né? Não, terminou esse propósito do Instagram. E é muito automático. Eu tô aqui, eu paro, na hora, meu dedo já vai automaticamente no Instagram ou em outra rede social. Isso chama vício. Vício. E estamos viciados. E aí, sabe o que foi bizarro? Que Depois que você vê o Tim Cook da Apple dando uma entrevista falando que ele tá observando o quanto ele usa e que ele acha que o dispositivo tá se desvirtuando do que eles de quando eles pensaram para criar. Tem essa entrevista aí, saiu esse ano. Quem não conhece, procura aí. Tim Cook speaking about iPhone. Quem sabe ele é o CEO da Apple. CEO da Apple. E ele fala sobre o tempo de tela dele. Quando você tem isso, você começa a falar: opa, pera aí, acho que eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, né? E não agir só nesse automático. Um dos nomes das imersões lá atrás, uma delas, a que fez mais sucesso, era saindo do piloto automático. A primeira ou a segunda? Essa foi a primeira. Saindo do piloto automático. E aí foi uma das que mais a gente repetiu, né? Que as pessoas gostavam. Muito bom. E entrando nesse ponto, como que é para você hoje, primeiro, se tratando dessa questão mental, com bombardear de informações, porque tem toda uma questão de estrutura de saber a notícia vai entrar ou não vai entrar, porque são várias notícias que acontecem no dia anterior. Legal. E principalmente se tratando dessa questão da lembra a palavra curadoria das informações, mas também da saúde mental sua, porque querendo ou não, é algo que é muito bombardeado de informação, de pessoas e tal. Como que é tudo isso? Cara, eu lido bem com isso, viu? Respondendo a final aí, essa questão de ser bombardeado, informação, essas coisas, eu lido bem. Essas questões nunca me... Como é que eu vou dizer? Talvez seja um senso até de individualismo. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fala: poxa, mas agora a política tá desse jeito. Ah, mas agora o fulano de tal vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu sempre pensei assim, cara, acho que não influencia muito. Eu sou tão pequeno, né, que o que eu faço aqui não influencia, não vai ser tão influenciado por quem tá lá no poder. Talvez é um pensamento até errado. Tem refletido sobre isso também, né? Terra na construção. Mas acho que foi daí que surgiu, inclusive, o jornal. Foi, puxa, deixa a galera brigar. Eles vão brigar por política, as pessoas vão sempre ser assim, política, futebol, vão brigar.
Vamos falar de uma maneira diferente, vamos olhar de cima Uhum. e vamos colocar os dois lados. Então, é um princípio nosso do negócio, da empresa, que se o Hernani não estiver lá no escritório, não muda nada, porque as pessoas vão pensar dessa maneira, e está escrito, que mostra os dois lados, dá a informação e tudo que há de relevante nessa informação. Nós criamos, para o pessoal fazer imagem, nós criamos no The News uma coisa que nenhum jornalismo no Brasil fez. A gente pegou um assunto complexo, por exemplo, e existem vários, nesse caso era porte de arma. Na época estava para aprovar um projeto. A gente deu a notícia e a gente colocou uma visão 360 sobre o assunto. Legal. A gente colocou o que diz a direita, o que diz a esquerda. E você informa a pessoa dessa maneira, tira a sua conclusão. Porque às vezes as pessoas não querem nem ver o outro lado, não querem nem ver o argumento. Então a gente tenta transitar por esses dois lados e a pessoa vai tomar a decisão dela com os elementos que ela tiver, com o que ela tiver fazendo. Então acho que isso é que é o importante. E aí acho que isso nunca me incomodou tanto, porque eu falo, cara, eu vou fazer o meu, eu vou trabalhar, eu vou viver dia após dia aqui, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, e as coisas vão acontecer. Tem gente que fica muito preocupado com o externo e pouco preocupado com a ação, com o que faz. E aí é igual você ir pro oceano sem remo, sem barco, sem saber mexer e ficar à mercê ali do que acontece. Tem gente que vive assim, infelizmente. A gente quer tentar, inclusive, ajudar as pessoas a não serem assim, a pensar um pouco mais. Eu tava tentando lembrar disso agora, enquanto você tava falando, eu entrei aqui, porque eu lembro que aconteceu alguma coisa nos últimos dias, que foi um estrondo, e eu vi vocês se posicionando. Eu tava tentando lembrar o que é. Foi Se posicionando, Não, você não, não se viu. posicionando assim, como vocês estavam lidando com a informação sem se posicionar. Ah, perfeito. E aí foi o caso do... Se fosse se posicionando, eu ia ser demitido agora da minha própria empresa, Não. ao vivo. Como foi a questão lá do Donald Trump, quando teve o tiroteio lá, aquela história, então vocês foram noticiando e relatando aquela situação Relatamos lá. todos os fatos. Exato. E aí eu lembro que ali que eu fui, a minha percepção, assim, porque eu tava indignado com o que aconteceu. E aí eu vi uma coisa mais branda, diferente de todos os outros jornalismos que usam palavras para diminuir ou para aumentar e tomam uma parcial, sabe? A gente sofre muito por isso, assim. Acho que o mercado está tão acostumado Né? com pender para um lado que se você não tá no extremo, as pessoas te colocam, a maioria das pessoas que querem aquele extremo, te colocam no outro. Isso acontece. Mas a gente tenta sempre, é um desafio diário, ficar mostrar o fato, passar pelos dois lados e seguir de maneira reta. Foi muito legal. Especialmente em política. Né? Acho que política vem e vai. Era isso que eu ia falar. Não é a função do jornal se posicionar. Cada redator vai ter suas opiniões pessoais. Não tem como. Não tem um ser humano que não tenha. É difícil. Mas Mas informar, a né? empresa, instituição, ela tem que informar. É dar os fatos. Ah, mas nossa, você sempre vai ser enviesado porque você vai buscar numa fonte XYZ. Não. Nosso processo, com auxílio de inteligência artificial, ele busca mais de 150 fontes por dia para selecionar uma matéria que você vai ler lá. Então, a gente busca dos dois lados os insumos para construir uma narrativa do meio, que Legal. vai te mostrar ali de maneira equilibrada o que tem. Tem vezes que pessoas da direita vão achar que a gente está pendendo para a esquerda. E tem vezes que pessoas da esquerda vão achar que a gente está pendendo para a direita. Tem 5 anos de negócio quase. E isso acontece quase toda semana. E a gente segue com a mesma credibilidade, com a mesma retidão, fazendo o que precisa ser feito, mostrando os dois lados. E é claro que a gente pode errar. É normal, faz parte do processo. Mas a seriedade vai ficando cada vez maior, a responsabilidade vai ficando cada vez maior. E por isso você precisa ter boas pessoas que sabem do objetivo e sabem o que estão fazendo ali. Então ele tá construindo a escola que a gente Super falou humano. no início, com 50 pessoas, eu vejo que saber lidar com essas pessoas, né? E como que é hoje, porque é a questão do horário mesmo, né? Como que é hoje essa questão de você falou de inteligência artificial, mas o dia a dia do Hernani, porque muitas das vezes a gente pensa que saiu também no The News sobre a questão de como é eu acho que foi no The News, do CEO CEO da da Starbucks. Bucks, como que ele é o dia a dia, né?
Então, como que é isso? Hoje o seu dia, porque às vezes a gente pensa, pô, trabalhar 16, 20 horas por dia, né? Eu não tô igual o senhor da Starbucks, não. Ainda. Mas a rotina dele é legal. Ele fala que ele acorda tranquilo, sem despertador, faz uma atividade física e vai trabalhar só a partir das 10. Isso. E ele tá ainda, ele tá trabalhando remoto na Starbucks, né? Ele falou que Longe dos longe estados, dos né? estados, ele não tá em Seattle, onde é a sede. Mas aí é uma outra história, diferente. Ah, A minha rotina é mais simples e eu tenho tentado deixar ela cada vez mais idêntica, independente de onde eu tô. Eu viajo bastante, cada dia estou num lugar. São Paulo, Belo Horizonte, viajo daqui 2 semanas nós vamos estar em Curitiba. Eu tento sempre deixar a rotina muito, muito pragmática, com coisas que são importantes para mim. Então, o primeiro passo é sempre acordar e agradecer por mais um dia e fazer minha oração, rezar, porque ali eu acho que eu me blindo, eu começo o dia bem reto, primeira coisa antes de sair da cama. Levanto, passo um café, na verdade agora estou tomando super coffee, tô um pouco perfeito. viciado no super coffee de manhã e troquei, antes era café coado todos os dias, agora eu tomo café coado no escritório, e aí a hora que eu acordo ali por volta de 6 da manhã, sempre antes do jornal, tem que acordar antes do jornal, conferir, eu acordo, tomo um super coffee e leio, sempre leitura, depois da leitura eu vou me exercitar, treinar, depois do treino, café da manhã, caprichado, vou pro escritório e começo a trabalhar. E aí não tem hora pra parar, assim. Acho que vai muito da demanda do dia e vamos trabalhando. Mas se eu conseguir vencer amanhã, coloquei esses hábitos na rotina na manhã, o meu dia vai muito bem. O dia vira outro, Vira né? outro, Quando é você isso aí, mata é isso tudo de aí. manhã. E essa é a rotina durante a semana. E final de semana é descansar, ir à missa no domingo e passar tempo com a família, com as pessoas que eu gosto. E é isso. Legal demais. A gente tem uma pergunta final, duas perguntas, na verdade, finais. A primeira, se você se pudesse tomar um café com qualquer pessoa que já pisou aqui na Terra, não vale Jesus Cristo. Porque vira a resposta padrão de todo mundo. Ou que É. ainda está, né? Ou quem ainda está aqui, quem seria essa pessoa? Se pudesse tomar um café, passar a tarde com ela e conversar. Acho que hoje o doutor Roberto Marinho foi o Legal. cara que criou a Globo. Muitas histórias, né? Ia perguntar pra ele como é que começou. Ele começou a Globo bem mais velho, já tinha 50 e tantos, eu acho, ou 40, não lembro. Mas ia entender, talvez ia até extrapolar, já que a gente tava num negócio hipotético que não vai acontecer, ia perguntar pra ele, você tá aqui, né? Você tá vendo onde chegou. O que você acha? Qual que é a sua leitura? Foi pro caminho certo? Eu acho que eu ia ter boas perguntas pra ele. A gente ia ter uma boa conversa. Legal. Bom, eu fiquei pensando depois que marcou esse podcast, mas eu vejo não só pela questão de conteúdo, mas sobre entretenimento, que a gente falou muito aqui, né? Ele inclusive foi entrevistado por o Joey Rogan, Joey Rogan. lá dos Estados Unidos, que é o Adam Sandler, que ele falou muito sobre essa questão que se tiver 50 pessoas, 49 não rirem e uma ri, ele foca na que riu, sabe? E ele Ó, sempre, que ele legal. sempre falou sobre essa questão de se no início da jornada dele ele falasse que ia ser comediante, ele mesmo ia falar, não, larga disso. Mas pela questão dessa de ser e ter um propósito, ele continuou focando sempre na questão das pessoas que riram pra ele. Então foi bem legal esse papo Que e legal. uma construção muito legal. Que legal, que legal. E A gente- você, Pedro Vassalo? A gente tava vendo, antes de você chegar aqui, a gente tava assistindo alguns trailers de filme aqui. Aí a gente tava vendo. Quer falar? Falar. Não, eu não tinha entendido. Agora eu quero saber de vocês, então. Então, o seu seria o Adam Sandler. Isso. E a gente tava assistindo aqui, antes de você chegar, alguns trailers de filme. A gente tava vendo o trailer do Coringa 2. E eu acho que se eu pudesse. Pegando, né, o tema aqui que a gente tá falando, de mídia e televisão, eu acho que talvez seria o Joaquin Phoenix. Legal. Olha É. só, interessante. Porque, se você for ver até o outro, né, o Coringa anterior do Cavaleiro das Trevas, ele suicidou depois que terminou. Ele entrou tanto o personagem, ele entrou em lapso na mente dele, não sei o que aconteceu, ele suicidou. E, né, o Jorge estava falando que o Joaquin Phoenix, acho que ele ficou 15 dias no quarto escuro para poder entrar dentro do personagem do Coringa.
Então eu queria entender, assim, ouvir um pouco mais, entender esse lado desse personagem, dessa atuação, esse lado sombrio dele, pra ele poder conseguir atuar e depois voltar no personagem e quem ele é, né? Separar o personagem e voltar pra vida real dele. Acho que seria uma pessoa pra poder conversar dentro desse Perfeito. contexto. Acho que, pensando nessa linha aí, acho que é importante sempre que você escutar alguém falando isso, ou você mesmo, que você acabou de expressar, se perguntar por quê. Por que que eu falei a essa pessoa? E vai tentar entender isso. E muitas vezes acho que a gente foi longe, né? Falamos em personalidades, mas pra turma que tá ouvindo aí, cara, qual foi a última vez que você sentou com seu pai, sua mãe, com seu amigo, com uma pessoa que trabalha com você, e conversou de verdade? Tira celular, tira tudo, fala, e aí? Como é que tá a vida? Me conta a sua história. Ouvir de verdade. Às vezes é mais simples. A gente fica rascunhando demais, rabiscando e se aprende do mesmo jeito. Mas eu acho que vai muito do objetivo. Vai muito do objetivo. E, e acho que só fazendo um adendo que é importante aqui no episódio como um todo, até em respeito à empresa, à instituição que eu represento, acho que tudo que eu estou dizendo aqui é opiniões, são coisas pessoais do Hernani. Para as pessoas também conseguirem separar. Não tem nada a ver com uma empresa, uma instituição que hoje é muito maior do que eu. E por isso o Roberto Marinho, que ele conseguiu fazer uma coisa que não depende dele, diferente do Silvio Santos. Silvio Santos era o SBT. O Roberto Marinho, ele conseguiu ser a pessoa que deu o pontapé, criou uma estrutura e toda uma organização que não está vinculada à personalidade, aos gostos pessoais, ao que ele acredita. Legal. E por isso eu vejo esse modelo de empresa como muito importante. Eu acho que isso a gente precisa ter sempre essa clareza, né? Acho que quando você está falando, tá dentro da empresa, está falando da empresa. Quando eu estou num podcast aqui, você me convidou para vir como pessoa, eu vim como pessoa. E separar essas caixas nos devidos lugares e criar essas boundaries, né? Essas linhas que respeitam. E o que eu estou falando aqui, quem trabalha comigo, quem me conhece, sabe do mesmo jeito. O leitor do Denilson talvez não. E nem nunca vai saber. É até melhor que nem saiba. O meu cliente também muitas vezes não vai saber e não importa, exatamente por isso, porque acho que a relação corporativa É diferente. é diferente, é uma coisa, é um objetivo específico, fim ali, é empresa, business. E foi o que o Roberto Marinho, para mim, conseguiu fazer. Você nunca viu um programa dele. Tô falando que eu vou ser assim? Não. Mas me chama a atenção, como que o cara construiu um império sem nunca ter que estar ali. Legal. E também admiro o Silvio Santos do mesmo jeito, Hum. que fez como o cara que carregou a emissora. E aí acho que volta em tudo, na origem de tudo, que é sempre se perguntar isso aí, ó, para onde eu tô caminhando, o que me chama a atenção, ter as referências certas. Um dia você me chama lá e joga aviãozinho de dentro pra mim, tá? Por favor, não esqueça disso. Pode deixar. Se Deus quiser. Mas acho que assim, ir buscando isso, a vida é esse processo aí, e só tem uma, né? Só tem uma oportunidade, só tem uma chance. É isso mesmo. Então, make it count, faz dessa vida uma obra boa, positiva, que a gente tá aqui para fazer, minha opinião. E puxando assim, já pra esse lado pessoal mesmo, que é o intuito, pra você deixar a mensagem pra turma. Quem tá jovem, voltando lá no EnconstruCast, para quem tá buscando encontrar o seu caminho, quem tá querendo se encontrar e saber o propósito, motivar, o que tem pra fazer aqui, qual que é a sua dica pra pessoa encontrar o propósito dela, encontrar o que ela tem que fazer, porque tem muita gente perdida, tem muita gente sem saber o que fazer, aonde fazer, pra onde ir, não sabe o que gosta, não sabe o que quer fazer, como fazer. Qual que é a sua dica? O que você falaria pra essas pessoas? Busca a pessoa do seu lado aí, que tá mais próxima de você, que mais se admira. Começa a tentar entender por que vem essa admiração. E tem essas referências. Eu acho que eu sou muito grato às referências que eu tive na minha vida. E sempre um ponto comum dessas referências, quando eu fui perceber, é que todas tinham uma referência maior. A maior referência de todas. E aí era o ponto comum. Então, se você está perto de quem você admira e está fazendo coisas boas, coisas grandiosas, que tem a referência certa,
você começa indiretamente a se endireitar e ir pro caminho, não esse caminho que você está perdido, que você está, né, sem saber o que fazer. E as coisas vão acontecendo. Movimento. Continua agindo aí, não fica parado. Acho que e busca as pessoas, conversa, chama alguém para conversar. Gostei desse papo, gostei do Pedro, gostei do Bernardo. Começa a acompanhar os dois. Gostei do Hernani, pô, vou acompanhar ele. Vou acompanhar o trabalho dele, o que ele está fazendo. E é isso, acho que os melhores pedreiros sempre vão deixar boas obras. Muito bom. Muito bom. Sempre bom. Quer agregar alguma coisa? Quer acrescentar? Nada, vamos terminar com essa frase aí. Pra quem tá ouvindo aí, quais são os canais? Fala aí. Tanto você quanto o grupo. O meu tá lá no Instagram, Hernani Ferreira Júnior, vocês podem encontrar. Não posto mais com a mesma frequência que eu postava antigamente, já postei bastante. Só te contar um negócio, lembra da imersão que você fez no WeWork? Lembro. E eu lembro que quando você estava voltando, você postou uma foto de você no avião, falando sobre a grandiosidade do homem, mas ao mesmo tempo a pequenez do... Tá lá no Instagram. Tá no Instagram. Esse post tá lá no Instagram pra quem quiser ler. Aquilo me pegou tanto. Toda vez que eu viajo de avião, eu lembro desse post seu. Todas as vezes que eu ando no Que avião, legal, Pedro. o avião tá bom. rematando. Porque eu sempre fiquei muito emocionado quando tá dentro do avião, aquela pressão de quando você vai decolar. Eu sempre lembro daquele post seu. Sempre. Porque é isso. Você tá lá e ao mesmo tempo, você tá vivendo um grande momento, mas a gente é tão pequeno dentro da vastidão do universo, do mundo que a gente é. Te amplia a referência, né? Você vê o tamanho do universo, a grandiosidade, quem criou. Isso Né? mesmo. O cuidado que as pessoas têm que ter é não ficar admirando o universo sem lembrar de onde veio a origem. Isso mesmo. Isso eu acho que é o cuidado que tem que ter. Mas o avião, toda vez que eu pego um avião também, eu me lembro disso. O tamanho de tudo isso aqui é a nossa pequenez. Você vai voando, vai aumentando, você vai vendo o tamanho do carro, do prédio, você fala, nossa... Parece que é nada. Aí quando você chega lá na frente do prédio, o prédio isso é gigante. E esse é outro conselho também para quem tá num momento, às vezes, perdido, como você falou. Muitas vezes, quando a gente está afogando, é porque você tá olhando a coisa muito, muito próxima. Faz igual o avião, sobe um pouco. Legal. Sobe um pouco, dá um zoom out, né? Olha, a gente fala isso nas nossas notícias, né? Muitas vezes, toda notícia, às vezes a gente finaliza quando o assunto é complexo, zoom out. Tira o zoom do Google Maps e olha a questão, olha o macro da questão, que às vezes te ajuda também. Às vezes você vai conseguir sair do problema se você olhar de fora. Né? Mas vou terminar meu namoro, mas não sei o que vai acontecer. Calma, isso é uma parte da vida. Dá um zoom, né? Não sei o problema que a pessoa está passando, mas pensa nisso. Isso é uma parte. E lembra que a unidade da vida é o dia. Acho que esse é o recado final aí. E vamos que vamos, bora construir sempre. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. São poucos os podcasts que eu falo de maneira tão pessoal assim, e aceitei esse convite por você, Pedrão, que acho que é um cara que foi muito, muito, muito bacana comigo na época de Em Construção. Tem muita gente que viveu aquilo com a gente, lembra com muito carinho de você. Pedrão me ajudou nessas imersões, não recebia nada, ia pelo gosto, pelo propósito de estar lá. Ficava o dia inteiro com a gente, ajudava em tudo, fazia tudo e podia estar lá no palco comigo. Mas ele escolhia estar lá do lado. Então acho que sou muito grato. Vim aqui por isso e desejo muito sucesso. Que Deus abençoe muito vocês, o projeto de vocês, o que vocês estão construindo aí. A gente tá junto, né? Esses dias a gente ligou para falar disso. Você me ajudou a fazer uma coisa legal com a Alos aí. Então podemos dizer que somos clientes da Água, como é que é? É sim, né? Podemos dizer. A gente Então, parceiro. É isso, parceiro, é isso aí. E coisa boa, vamos nessa, vamos nessa. Um abraço para todo mundo que escutou aí. Falei do meu Instagram, mas agora sigam o Grupo Waffle aí. Grupo Waffle que vocês vão ver essa nova televisão, essa nova mídia sendo construída. E o The News, claro, no seu e-mail todos os dias às 6h06. É só digitar aí, The News, THENEWS, The News, as notícias em inglês. The News. E um spoiler pra galera, a televisão vai começar YouTube? YouTube. Então, segue lá The Waffles no YouTube. Não, segue o Instagram, que no Instagram nós vamos divulgar e vai. Vocês vão acompanhar a construção. A gente está contando. É legal. Se abrir o Instagram aí agora e olhar, a gente está contando a história da televisão sendo construída igual em construção. Sim. Não lançamos ainda, mas você está vendo o lançamento dia após dia.
Fechamos o contrato do estúdio, definimos o local. Agora a gente está fechando o primeiro apresentador. Agora nós vamos fechar quem vai ser o cara da audiência que também vai para o programa. Legal. E as pessoas estão vendo isso semanalmente. A gente tem os episódios semanais no Instagram. E depois isso vai para o YouTube ao vivo e as pessoas vão poder acompanhar. Ainda não posso abrir tanto, né? Mas Grupo Waffle vocês vão acompanhar. Muito bom. É isso. É sobre isso, É né? sobre isso. Nani, obrigado por estar aqui, meu querido. De verdade. Sempre aprendo muito com você. Desde novo, desde sempre. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos junto. Prazer imenso. Obrigado, gente. junto. Valeu. Prazer, né? Tchau. Pessoal, valeu e até a próxima, viu? Lembre-se, o presente é um presente. Valeu!